Olá, meus irmãos Cleiton Santos da comunidade Coração Sagrado. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você sabe que dia é hoje? Hoje é 1º de abril. É um dia internacional que foi instituído para o Dia da Mentira. Lembro-me que quando eu era criança, eu gostava muito dessa data porque é onde eu gostava de pregar peças para os amigos e muitos deles nem lembravam que era um dia da mentira. Só que, consequentemente, isso leva um mal enorme para o ser humano, principalmente para você que é cristão. Hoje, 1º de abril, é um dia para se falar a verdade. Eu vou ler um texto aqui para dizer para vocês a origem e onde surgiu. O folclórico Dia da Mentira tem sua origem na confusão de um calendário. O fato ocorreu por volta do século XV, quando o rei da França, Carlos IX, decretou o início do ano corrente como 1º de janeiro, seguindo o calendário gregoriano. Naquela época se comemorava o Ano Novo do dia 25 de março e encerrava no dia 1º de abril. Era uma semana de festa. E aí o rei entendeu que o calendário gregoriano precisaria mudar, uma data estipulada. E aí determinou-se 1º de janeiro como o início de um ano de 365 dias. Só que alguns camponeses e povoados mais distantes do rei não acreditaram no decreto e continuaram a celebrar o início do ano em 1º de abril. Isso fez com que passassem a ser ridicularizados pelo restante da população com brincadeiras de notícias mentirosas. Essas peças passaram a fazer parte da celebração do dia 1º de abril, que ao longo do tempo tomou conta de toda a França e do mundo, ora com o nome de Dia da Mentira, ora com o Dia dos Tolos. Hoje, o Dia da Mentira é tido como uma brincadeira. Com a globalização, a data ganhou destaque em importantes meios de comunicação e com o advento da internet, agências de notícias famosas fizeram circular notícias bizarras como a forma de celebração deste dia. Brincadeiras e folclore à parte, a verdade é que a mentira pode provocar consequências desastrosas para um país, para uma família, uma empresa, uma pessoa. Como dizia Gandhi, assim como uma gota de veneno compromete o balde inteiro, também a mentira, por menor que seja, estraga toda a nossa vida. No Brasil, por exemplo, sofremos há anos as consequências da falta de transparência dos nossos governantes, prefeitos, do nosso presidente. A mentira está a serviço da corrupção, que é a maior vilã da nossa sociedade. Os princípios que regem a mentira, o juízo falso de valores e o engano proposital são os geradores de grande parte das mazelas sociais que os brasileiros já testemunharam. A impunidade, a violência, principalmente nas cidades de porte médio, antes locais seguros, só tem crescido na última década, ao mesmo tempo em que os investimentos na saúde pública são ainda desproporcionais à demanda e à educação. Não é vista como prioridade para desenvolvimento do nosso país. Vamos refletir as verdades. A nossa sociedade está sofrendo também as consequências do abandono e do esquecimento da verdade e dos valores cristãos. No dia da mentira, é verdade que não temos mais tempo para os nossos filhos. É verdade que não nos reunimos em família. Não temos tempo para ir à igreja. É verdade também que a dignidade, o direito mais básico de viver, já não faz tanto sentido. De fato, temos aqui muitos motivos para, nesse dia 1º de abril, lamentar as consequências da mentira em nossa vida. Mesmo que no dia 1º de abril contemos alguma mentira para não deixar passar em branco essa brincadeira, a verdade é que temos sede de reciprocidade. Queremos nos manifestar tal como somos, pois não aguentamos por muito tempo a dissimulação, a falsidade e a corrupção.
Algo dentro de nós grita pelo verdadeiro e autêntico. No fundo, todo homem anseia viver em comunidade para partilhar a verdade e a justiça. E aí nós temos aqueles filmes que relatam dos tribunais que, por exemplo, eles pegam uma palavra e aí eles fazem a pessoa colocar a mão em cima da palavra e dizer a verdade, somente a verdade. Como o Brasil é um estado laico, isso não é requisitado aqui. A gente vê muito em filmes, mas existe sim algumas realidades que relatam sobre isso. E aí eu quero pegar a palavra que está aqui em João 8, versículo 44. Vai dizer o seguinte: Vós tendes como pai o demônio, e quereis fazer os desejos de vosso pai. Ele era homicida desde o princípio, e não permaneceu na verdade, porque a verdade não está nele. Quando diz a mentira, fala do que lhe o próprio, e porque é mentiroso e pai da mentira. Essas são para nós palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Aqui eu separei 17 citações na Bíblia sobre a mentira. E uma delas, que a gente vai refletir aqui, por exemplo, uma mentira contada várias vezes acaba se tornando uma verdade com o passar do tempo. Dessas 17 citações, eu vou citar algumas aqui, por exemplo. Efésios 4, 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Êxodo 20, 16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Colossenses 3, de 9 a 10. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual, sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Em Provérbios 12, 22. O Senhor odeia os lábios mentirosos, não se deleita com os que falam a verdade. Salmos 101, versículo 7. Quem pratica fraude não habitará no meu santuário. O mentiroso não permanecerá na minha presença. Apocalipse 22, 15. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Tiago 3,14. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Provérbios 14, 5. A testemunha sincera não engana, mas a falsa transborda em mentiras. Provérbios 17, 7. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. Sofonias 3,13. O remanescente de Israel não cometerá injustiças. Eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas. Eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. João 8,44 foi a passagem que nós citamos. 1 Timóteo 4, de 1 a 3. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios, tais como os ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada e proíbe o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos que creem e conhecem a verdade. Provérbios 6, 16 a 19. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos ativos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras, e aquele que provoca discórdia entre irmãos.
Salmo 109, de 1 a 2. Ó Deus, a quem louvo, não fiqueis indiferente, pois homens ímpios e falsos dizem calúnias contra mim e falam mentiras ao meu respeito. Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Levítico 19, 11. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Provérbios 21, 6. A fortuna obtida com língua mentirosa é ilusão, fugidia e armadilha mortal. E aí nós temos aqui na palavra do Senhor em João 8, de 31 a 32, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eis aí, irmãos, um dia que nós temos que ficar vigilantes, temos que vigiar constantemente, porque a mentira, quando ela acaba se fazendo parte do nosso cotidiano, qualquer motivo nós utilizamos esse recurso para nos safar de alguma situação. Hoje nós percebemos que a criança que começa a mentir, ela muitas vezes é porque ela aprontou alguma coisa, e quando ela aprende esse artifício, ela começa a utilizar. Aquela criança que ainda é inocente, né? Já aconteceu alguma vez. Eu lembro que a minha tia, ela estava devendo, morava aqui perto de casa, estava devendo um comerciante, se eu não me engano, acho que era de Yakult. E aí ela estava com vergonha de dizer que estava sem dinheiro para pagar aquele senhor naquele dia. E aí ela falou para minha sobrinha: olha, vai lá e fala para aquele senhor que eu não estou em casa. A criança inocente saiu, né? Minha prima saiu e falou assim: ó, tio, minha mãe dizer que ela não está em casa, tá bom? Aí o tio deu risada e falou: tá bom, outra hora eu passo aí. Mas depois daquilo, minha tia nunca mais utilizou esse recurso. E eu quero dizer para vocês: nada melhor do que falar a verdade. Nada melhor do que a consequência da verdade, mesmo que isso doa na sua pele. Mas use sempre o recurso da verdade. Amém? Então não deixa de se inscrever, dê o seu like, ative aqui as notificações para você receber novos vídeos e nos ajude compartilhando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!